Saudações, amados irmãos! Amados irmãos, peço que se inscrevam no canal e ative o sininho para poder receber novas notificações de novos vídeos. Compartilhe a todos, que Deus vos abençoe sempre! O tema apresentado. O que acontece quando fazem um escolhido de Deus chorar? Se você já sentiu que sua presença incomoda as pessoas ao seu redor, sem motivo aparente. Se já percebeu olhares atravessados, palavras duras e situações em que, por mais que tente ser gentil e verdadeiro, as pessoas simplesmente parecem não suportar sua energia. Então esse vídeo é para você. Muitos de nós crescemos sentindo que há algo diferente em nosso caminho. Desde pequenos experimentamos situações de rejeição, incompreensão e muitas vezes uma solidão que não conseguimos explicar. Mas será que isso acontece por acaso? Ou há algo muito maior por trás disso tudo? Os escolhidos são aqueles que carregam uma luz diferente, uma vibração que mexe com o ambiente e desperta reações intensas nos outros. Mas nem sempre essas reações são boas. Às vezes, sua presença ilumina demais a escuridão dos outros, e em vez de gratidão você recebe resistência. Em vez de acolhimento enfrenta críticas, e em alguns momentos isso dói. Dói porque os escolhidos, apesar de sua força, também sentem. Dói porque, ao contrário do que muitos pensam, não somos feitos de ferro. Podemos ser resilientes, podemos ter um espírito forte, mas ainda somos humanos. E quando essa dor se torna grande demais, as lágrimas vêm. E é aí que algo muito profundo acontece. O choro de um escolhido não é um simples desabafo, não é fraqueza, não é derrota. É um movimento sobrenatural. Algo que aqueles que causaram essa dor jamais imaginaram. Se você já passou por isso, se já sentiu que sua dor parecia carregar um peso maior do que o normal, fique comigo até o final, porque você vai entender que nada disso acontece por acaso. E eu gostaria de saber, você já viveu algo assim? Já sentiu que sua luz incomodou alguém a ponto dessa pessoa te machucar? Me conta nos comentários. O seu testemunho ajudará mais vidas a despertar para o propósito, e também poderá ser adicionado em um vídeo futuro. Quando um escolhido chora, algo muito além do que os olhos podem ver acontece. Essas lágrimas não são comuns, não são apenas fruto de tristeza ou cansaço. Elas carregam uma luz diferente, uma luz que estremece as trevas. Cada lágrima derramada por alguém que é escolhido de Deus tem uma missão no mundo espiritual muito profunda, e carrega um peso que muitas pessoas não conseguem compreender. É bem diferente de um lamento vazio. O choro do escolhido é uma liberação. É como se por alguns instantes toda a dor acumulada, toda a injustiça sofrida e toda a energia negativa que tentaram impor sobre ele fossem despejadas para fora. Mas aqui está o detalhe que poucos entendem. Essas lágrimas não desaparecem no vazio. Elas não são desperdiçadas. Deus enviará um anjo para recolher suas lágrimas, e as lágrimas ao chegar no céu, elas clamam a Deus por respostas. Elas acionam forças, e Deus te enviará o novo fortalecimento, que aqueles que causaram a dor, jamais imaginariam. Deus estabeleceu em todo o seu reino, um equilíbrio que não pode ser ignorado. Quando um escolhido sofre, esse sofrimento é registrado. Então Deus trabalha em resposta ao seu escolhido, e como uma reação natural da própria existência. Algo se movimenta. Sabe quando, depois de um período de dor intensa, parece que uma reviravolta acontece na sua vida? Como se de repente você recebesse um impulso para crescer, para se transformar. Isso não é coincidência. É o reflexo de Deus agindo na vida do escolhido, em um processo espiritual muito maior. O choro de um escolhido pode parecer um momento de fraqueza para quem olha de fora, mas na realidade ele está ativando algo muito poderoso dentro de si. Cada lágrima que cai é uma purificação, um reequilíbrio de energia no mundo espiritual.
É como se a alma estivesse se livrando do peso que tentaram colocar sobre ela, removendo de si tudo o que não pertence à sua essência. Entretanto, há algo ainda mais interessante nisso tudo. Muitas vezes, aqueles que causam a dor acreditam que saíram impunes, que conseguiram diminuir o escolhido. Mas o que eles não sabem é que, ao fazer um escolhido chorar, eles não estão apenas ferindo uma pessoa. Estão mexendo com forças que vão além da compreensão humana. Muitas pessoas vivem suas vidas sem entender as leis que regem o mundo espiritual. Elas agem de forma impulsiva, espalham palavras duras, machucam os outros sem pensar nas consequências. Mas quando alguém faz um escolhido sofrer, o impacto disso vai muito além do que se pode imaginar. Existe uma das leis de Deus, que não pode ser quebrada sem ter consequências. Exemplo: uma palavra dita sem sabedoria, poderá ser usada contra você mesmo. Ou seja, aquilo que você lança aos outros, mais cedo ou mais tarde, volta para você. E quando alguém fere um escolhido, essa resposta da parte de Deus é ainda mais intensa. Já ouviram sobre a lei da semeadura? Selecionei 5 versículos das Escrituras Sagradas. Quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Colossenses 3:25. Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal semeia a maldade, isso também colherá. Jó 4:8. O ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia a retidão colhe segura recompensa. Provérbios 11:18. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Romanos 14:12. Os escolhidos não estão aqui por acaso. Eles carregam uma energia diferente, uma missão maior. Eles são como pontos de luz espalhados pelo mundo, e cada um deles está conectado a Jesus Cristo, que é a luz superior. Então, quando alguém tenta apagar essa luz, está, na verdade, indo contra Deus, que é muito maior do que uma simples pessoa. Já percebeu que, muitas vezes, aqueles que tentaram te prejudicar acabam enfrentando dificuldades inesperadas? Que, de repente, a vida dessas pessoas parece tomar um rumo estranho, cheio de obstáculos e reviravoltas. Isso não é mera coincidência. Quando alguém machuca um escolhido, o que realmente acontece é que essa pessoa está plantando sementes de dor para si mesma. Não porque o escolhido deseja vingança, longe disso, mas porque a própria lei de Deus se encarrega de devolver aquilo que foi emitido. E aqui está um detalhe que poucos percebem. Muitas vezes, o escolhido sequer precisa fazer algo. Ele não precisa revidar, não precisa desejar o mal. O simples fato de ter sido injustiçado já coloca essa lei em movimento. Portanto, isso acontece porque os escolhidos têm uma conexão em Deus, e com as leis espirituais que regem o mundo, e o mundo espiritual. Existe um versículo que diz: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Mateus 5:4. Isso significa que Deus nunca deixa a dor de um escolhido sem resposta. O sofrimento que ele enfrentou se transforma, mais cedo ou mais tarde, em força, em crescimento, em proteção. E quem causou essa dor? Essas pessoas acabam percebendo, de um jeito ou de outro, que mexer com um escolhido nunca termina bem, seja perdendo algo que valorizavam, enfrentando dificuldades repentinas ou sentindo um vazio inexplicável. A maioria das pessoas vê a dor como um fardo, algo que enfraquece, que diminui. Mas com os escolhidos, a história é diferente. Para eles, a dor não é um fim, é um processo de lapidação. Cada lágrima, cada decepção, cada traição, funciona como um fogo, que queima o que não serve para si, deixando apenas o que é puro, verdadeiro e inabalável. Você já sentiu que, depois de um período difícil, se tornou uma pessoa completamente diferente? Como se aquela dor tivesse arrancado uma parte sua que já não fazia mais sentido, te deixando mais forte, mais consciente. Isso não acontece por acaso. Os escolhidos passam por provações intensas porque estão sendo preparados para algo maior. A dor que enfrentam não é castigo. É um chamado para a evolução. É Deus falando para você: eu sei que você pode mais, você nasceu para algo maior, então eu vou tirar de você tudo o que não combina com seu propósito.
E é por isso que, tantas vezes, os escolhidos se sentem quebrados, despedaçados. Porque a transformação verdadeira não acontece no conforto. A borboleta precisa lutar muito, sob uma pressão para sair do casulo. O ouro precisa ser derretido e depois polido para se purificar. O diamante só se forma sob extrema pressão. Veja só, os 3 exemplos que acabei de mencionar. A borboleta, o ouro e o diamante, é só mesmo depois de muito tempo sendo esfolados, que eles por fim, irão brilhar. O que aqueles, que tentam ferir um escolhido, não entendem é que, ao invés de destruí-lo, estão ajudando a torná-lo ainda mais forte. Toda lágrima derramada, toda injustiça sofrida, toda traição enfrentada se transforma em combustível para um crescimento que eles sequer imaginam. E é aí que a reviravolta acontece. Porque o escolhido, ao invés de se perder na dor, renasce dela. Ele se levanta mais forte, mais consciente de quem realmente é. E aqueles que tentaram derrubá-lo assistem, sem entender como alguém que parecia estar no fundo do poço agora brilha ainda mais do que antes. É nesse momento que as pessoas começam a notar a diferença. De repente, o que antes te machucava já não tem o mesmo efeito. As palavras duras já não te atingem como antes. Você sente que algo dentro de você mudou. Que você agora enxerga a vida de uma maneira completamente nova. E é isso que diferencia os escolhidos. Eles não apenas sobrevivem à dor, eles a usam como um trampolim para se tornarem a versão mais forte de si mesmos. Chega um momento na jornada do escolhido em que ele percebe algo crucial. Tudo o que ela passou não foi em vão. Toda dor, toda rejeição, toda traição foi parte de um processo que o levou a se tornar alguém que muitos não conseguem compreender. E é nesse instante que a mudança acontece. O escolhido para de se perguntar, por que isso aconteceu comigo? E começa a entender, o para que isso aconteceu comigo. Ele percebe que não foi vítima do mundo, mas sim preparado por ele. Que cada obstáculo não veio para destruí-lo, mas para fortalecê-lo. E é aí que ele desperta para sua verdadeira essência. Esse despertar não acontece de um dia para o outro. Ele vem aos poucos como um insight, como um sentimento profundo de que algo dentro dele mudou. As coisas que antes o abalavam já não têm o mesmo efeito. As palavras negativas que antes pesavam agora soam vazias. Ele olha para quem tentou feri-lo, e sabe o que ele sente? Nada. Simplesmente nada. Nenhum rancor, nenhuma raiva. Apenas a certeza de que aquilo já não faz mais parte de sua vida espiritual. E sabe o que acontece com aqueles que tentaram derrubá-lo? Eles sentem esse despertar. Eles percebem que o escolhido não é mais o mesmo, que ele agora carrega uma presença mais forte, uma unção de Deus mais intensa. E isso incomoda. Porque a maior vingança do escolhido não é devolver o mal que recebeu, e sim se tornar intocável. Se tornar alguém que não pode ser abalado pelas pequenas maldades do mundo. O que os outros chamam de sofrimento, o escolhido chama de evolução. O que os outros veem como fraqueza, ele reconhece como um estágio de transformação. Que é por isso que, depois de tantas provações, o escolhido atinge um novo nível. Ele não apenas sobrevive, ele transcende. Ele se torna alguém que não precisa mais da aprovação dos outros, que não se preocupa mais com quem o rejeitou, que não perde mais tempo tentando ser compreendido por aqueles que nunca estiveram prontos para entender. Essa é a verdadeira força do escolhido. E quem tentou destruí-lo, quem riu da sua dor, quem se aproveitou dos seus momentos de fraqueza, agora assiste, impotente, enquanto ele cresce, enquanto ele brilha, enquanto ele ocupa o lugar que sempre foi dele. Algo mágico acontece quando o escolhido desperta para sua verdadeira força. Sua vida espiritual muda, e com isso, tudo ao seu redor começa a mudar também. Se antes ele atraía pessoas que sugavam sua luz, agora ele começa a atrair aqueles que realmente somam em sua jornada. Se antes parecia que sua vida era marcada por dificuldades e desafios sem fim, agora ele percebe que tudo começa a fluir de maneira diferente. As portas que antes pareciam fechadas, começam a se abrir. O que antes parecia impossível, começa a acontecer naturalmente. Isso não significa que, de repente, a vida se torna perfeita, sem desafios ou dificuldades. Mas significa que agora ele não está mais preso ao ciclo de sofrimento e repetição. O escolhido entende seu próprio valor, e por isso não aceita mais migalhas.
Pessoas que antes tentavam usá-lo, manipulá-lo ou enfraquecê-lo, já não têm mais poder sobre ele, porque agora ele enxerga as coisas como realmente são. Ele reconhece padrões, percebe intenções ocultas, sente a energia verdadeira por trás das palavras. E essa mudança assusta muita gente. Aqueles que estavam acostumados a vê-lo sempre disponível, sempre tentando agradar, sempre colocando os outros acima de si mesmo, agora se deparam com alguém que sabe dizer não. Que sabe se afastar quando necessário. Que não tem mais medo de perder pessoas que, no fundo, nunca estiveram ao seu lado de verdade. E é aí que vem a reviravolta. Os mesmos que tentaram fazer o escolhido se sentir pequeno, agora observam de longe, sem conseguir alcançá-lo. Pessoas que riram da sua dor, começam a se perguntar como ele conseguiu dar a volta por cima. Como alguém que sofreu tanto, conseguiu se tornar tão forte, tão inabalável. A resposta é simples. Ele finalmente entendeu quem é. E quando o escolhido entende quem ele é, ele para de correr atrás. Ele não implora por atenção, por aceitação, por reconhecimento. Ele simplesmente vive sua verdade. E Deus o responde a isso. O que antes parecia demorar anos para acontecer agora, chega com naturalidade. O que antes parecia distante agora está ao seu alcance. As oportunidades, os encontros, as sincronicidades, começam a aparecer no momento certo, porque ele agora está alinhado com a sua essência verdadeira. E sabe o que é mais impressionante? Ele percebe que nunca precisou lutar para ser aceito. Ele só precisava parar de tentar se encaixar onde não era o seu lugar. Chega a um ponto na jornada do escolhido em que ele não apenas compreende quem é, mas também abraça completamente o propósito para o qual foi chamado. Não há mais dúvidas. Não há mais questionamentos sobre o porquê das dificuldades, sobre os caminhos tortuosos que teve que percorrer. Ele simplesmente sabe. E quando o escolhido assume seu propósito, tudo muda. Ele deixa de tentar se explicar para quem nunca quis entendê-lo. Ele não desperdiça mais energia tentando provar nada para ninguém. Sua missão se torna maior do que qualquer necessidade de aceitação. O que antes parecia um fardo, agora se revela como um dom. E é isso mesmo, ele acaba de receber um dom de Deus, o dom do discernimento de espírito. Agora mais nada, nem ninguém pode enganá-lo, pois agora é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Ele percebe que sua sensibilidade, sua intuição, sua capacidade de enxergar além do óbvio nunca foram fraquezas, mas sim ferramentas poderosas para transformar o mundo ao seu redor. E aqueles que tentaram feri-lo, aqueles que zombaram da sua dor, que desacreditaram de sua força, agora assistem de longe enquanto ele se ergue, enquanto ele se fortalece, enquanto ele avança imparável. O escolhido não guarda rancor. Ele não carrega consigo a energia da vingança ou do ressentimento. Ele apenas segue em frente, porque ele entendeu que nada pode deter alguém que está alinhado com sua verdadeira missão. E é aqui que vem a grande reviravolta. Os que tentaram destruí-lo percebem que, na verdade, foram apenas instrumentos para torná-lo mais forte. Eles nunca tiveram o controle. Eles nunca foram o fim da história. Apenas peças de um quebra-cabeça maior, que serviram para moldá-lo, para prepará-lo, para lapidá-lo como um diamante que precisa da pressão para brilhar. E agora, o escolhido não precisa mais se esconder. Ele não teme mais sua própria luz. Ele caminha de cabeça erguida, sem medo do julgamento, sem medo da solidão, sem medo do que virá, porque ele sabe que nunca esteve sozinho. Ele sabe que, por mais que tenha sido incompreendido, rejeitado ou traído, ele sempre teve Deus, como uma força maior guiando seus passos. E essa é a grande verdade que muitos não querem que o escolhido descubra. Que ele sempre foi protegido. Que mesmo nos momentos mais difíceis, ele nunca esteve desamparado. Que quando chorava no silêncio da noite, quando se sentia perdido e sem direção, Deus o Pai, já estava preparando o seu caminho. E agora, ele chegou lá. Nada mais pode pará-lo. Ele não precisa mais provar nada, lutar para ser aceito ou tentar convencer ninguém de sua verdade. Ele apenas vive sua missão, e ao fazer isso, transforma tudo ao seu redor. E você? Já sentiu que está chegando nesse ponto? Já percebeu que tudo que passou estava te preparando para algo muito maior? Me conta nos comentários. Se você está vivendo exatamente isso, está no caminho certo.
É hora de erguer a cabeça e seguir em frente. Jesus Cristo já ordenou aos escolhidos: agora vai e anuncie o Evangelho a toda criatura. E se esse vídeo ressoou com você, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar acompanhando conteúdos como esse. Você não está sozinho. Deus está com você o tempo todo. Sua jornada tem um propósito de anunciar o Evangelho de Cristo, para salvar as almas, e agora é o momento de vivê-lo. Amém. Irmãos, chegamos ao fim de mais um vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Compartilhe a todos para receber novas notificações de novos vídeos. Fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.